Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Onde Investir de fevereiro de 2022. Eu sou Rodrigo Sgavioli, Head de Alocação em Fundos da XP, e esse é o espaço no qual trazemos um resumo mensal das nossas carteiras recomendadas para a pessoa física. As carteiras recomendadas servem como um guia para quem quer começar a construir uma carteira ou realizar melhorias e mudanças eficientes ao longo dos meses. Apresentamos sempre como vimos o cenário macroeconômico ao longo do mês anterior e como isso pode impactar nas decisões de alocação e investimentos. Também trazemos as principais mudanças que realizamos nas alocações por classe de ativo e nos produtos de investimentos. Aqui, você investidor vai ter acesso a todas as nossas teses de investimentos, além de receber um guia resumindo o cenário macro tanto no internacional quanto nacional e as mudanças e percentuais de alocação das carteiras recomendadas. Cada investidor e cada carteira tem uma configuração diferente em termos de exposição. Nesse relatório você vai encontrar em detalhe como estão essas alocações por carteira e os seus respectivos percentuais por produtos. É importante reforçar que cada investidor tem o poder de escolher em qual ativo deseja investir e qual será o valor desse investimento. Porém, acreditamos que toda a expertise dos nossos times de analistas é capaz de produzir uma carteira muito eficiente para você atingir os seus objetivos de acordo com o seu perfil e horizonte de investimento. Então, antes de mais nada, vamos entender o que aconteceu no mês anterior? É com vocês, Gavioli. Boa, Clara! No mês passado, sugerimos ao investidor que saísse de guarda-chuva, fazendo alusão à provável tempestade ou volatilidade que enfrentaria em 2022. Talvez a melhor sugestão fosse sair com guarda-chuva, roupa de praia, casaco de frio e óculos de sol, tudo ao mesmo tempo. Isso porque janeiro de 2022 se mostrou um mês de bastante volatilidade, no qual todos os principais riscos globais e locais que monitoramos deram as caras em algum momento, trazendo uma boa prévia do que poderá vir a ser o ano. Incertezas sobre o regime fiscal e orçamento do Brasil para 2022 seguiram em pauta com demandas políticas sobre a desoneração da folha salarial, que foi prorrogada por mais 2 anos, além dos aumentos de remuneração aos servidores públicos dentro do orçamento federal, assunto que segue ainda sem definição. Também em janeiro, tivemos a divulgação do IPCA de 2021, que encerrou o ano em 10,06% ao ano contra ano, no maior patamar desde 2015. Os fatores estruturais que pressionam a inflação a ficar em patamares elevados continuam presentes, e a difusão, medida que reflete o espalhamento da inflação entre todos os bens e serviços da economia, continua alta, perto de 75%. Prova disso foi o IPCA 15 divulgado já no final do mês, que também veio acima das expectativas. Isso sem falar que os números de casos de Covid bateram recordes históricos também em janeiro aqui no Brasil, com alguma elevação nos casos de óbitos, porém longe dos patamares anteriores, o que vem reforçando a tese sobre a menor letalidade da variante Ômicron aliada à vacinação em massa da população brasileira. A despeito de tudo isso, e com os preços dos ativos de risco brasileiros bastante descontados, houve um forte fluxo de capitais para o Ibovespa, principalmente de estrangeiros, o que culminou na maior variação mensal de mais 6,98% desde dezembro de 2020. Esse movimento também pressionou o dólar, que caiu quase 5% em janeiro, encerrando o mês cotado a 5,30. Os títulos do Tesouro Direto pré-fixados acima de 2023 e todos atrelados ao IPCA tiveram retornos negativos em janeiro, com a abertura das curvas de juros. Nos Estados Unidos, com a maior inflação norte-americana dos últimos 40 anos, o CPI ficando em 7%, o Fed assumiu um tom mais duro e sinalizou alta de juros antes do previsto, com início em março e potencialmente maior do que previsto anteriormente, além de promover uma redução no seu balanço patrimonial, provavelmente a partir da segunda metade do ano. Mesmo os dados sólidos de crescimento da economia dos Estados Unidos, com o PIB crescendo 6,9% em relação ao mesmo período de 2020 e a produção industrial crescendo 5,5% em todo o ano de 2021, o resultado foi mais forte desde 84. Não foram suficientes para conter o movimento de realização por parte dos investidores nas bolsas americanas. Com isso, o S&P 500 teve o pior desempenho desde março de 2020, variando menos 5,30%
e o Nasdaq caindo 8,98%. As commodities, principalmente as energéticas, como o petróleo e o gás natural, tiveram um mês de novas altas, o que segue pressionando mais ainda a inflação global. Tensões geopolíticas ressurgiram na fronteira entre Rússia e Ucrânia e podem trazer novos ingredientes para o já agitado cenário macro de 2022. Para resumir, então, os principais temas globais que monitoramos atualmente são: 1. O mundo com coronavírus. 2. A inflação persistentemente alta. 3. O aperto monetário nos Estados Unidos e no restante do mundo. 4. Direção econômica e geopolítica da China. 5. Reorganização das cadeias de suprimentos. E, mais recentemente, o 6. Riscos geopolíticos do conflito Rússia e Ucrânia. Já no Brasil, além também do tema inflacionário que preocupa, vemos riscos sobre a política fiscal nos próximos meses e anos, os impactos do ciclo de alta de juros e as eleições presidenciais de 2022 que se aproximam. Agora é com você, Clara. Bem, agora que você já viu um resumo de tudo o que ocorreu nesse último mês, vamos entender como isso impacta nas nossas carteiras recomendadas? Nesse mês de fevereiro, anunciamos uma novidade muito importante, a inclusão da classe de alternativos nas carteiras recomendadas. Basta mirar o celular no QR Code da tela que você terá acesso ao nosso relatório completo sobre a alocação da classe. Em linhas gerais, as carteiras mais conservadoras não sofreram muitas alterações. A Precavida, por exemplo, ela não teve mudanças na tese de alocação da carteira em relação ao mês anterior. Ela segue com sua perspectiva conservadora, combinando ativos de renda fixa pós-fixada de alta qualidade com a pequena exposição à inflação. Vale pontuar que essa é a nossa carteira mais conservadora e é para investidores que têm baixa tolerância a riscos ou que necessitam utilizar o recurso em um curto prazo, mínimo de 6 meses. Avançando um pouco mais em termos de riscos, temos a carteira cautelosa, que tem uma pontuação máxima de risco de 10 pontos e um horizonte de investimento de 1 ano. Aqui podemos ver uma parcela maior de diversificação na carteira. Em relação ao mês anterior, trocamos o risco dos ativos multimercados para alternativos, onde, devido ao percentual do risco, recomendamos uma exposição de 1% nessa classe. Essa foi a única alteração para a carteira em questão. Dando mais um passo adiante, temos a carteira defensiva, que, como o nome já diz, é para aquele investidor que possui um perfil moderado, mas já tem uma ciência da necessidade do risco no portfólio. Por isso, essa carteira tem pontuação máxima de risco de 15 pontos e é recomendada para um horizonte de investimento de 3 anos. Em relação ao mês passado, fizemos o mesmo movimento da carteira cautelosa, dessa vez tirando 2% da classe multimercados para a classe de alternativos. Quando entramos em nossa carteira intermediária, a estrategista, vemos uma carteira com grande pulverização de classes, com uma pontuação máxima de riscos de 20 pontos e um horizonte recomendado de 4 anos. Temos uma carteira com maior exposição a ativos de riscos. Em relação ao mês passado, reduzimos 1% em inflação, aumentamos 1% em renda fixa global e mais 1% em renda variável global hedgeada, além da troca de risco dos multimercados para alternativos, onde temos uma exposição de 4%. Nossos modelos apontaram para um aumento no prêmio de risco da renda fixa global, muito em linha com a aproximação do processo de aumento de juros dos Estados Unidos. Segundo o modelo, haveria até espaço para uma alocação maior nessa classe, mas decidimos fazer esse movimento de forma gradativa, aumentando somente 1% por hora. A parcela de inflação em renda fixa foi reduzida para dar espaço à parcela de investimentos alternativos, que também está alocada em instrumentos de proteção contra a inflação, porém através de ativos reais e commodities. Então acabou sendo uma troca de classe e instrumento, mas ambos com foco na inflação. O mesmo movimento de redução de inflação pode ser visto na carteira visionária, que tem uma pontuação máxima de risco de 25 pontos e um horizonte de investimento de 5 anos, onde reduzimos também 1% de inflação e acrescentamos 1% em renda variável global hedgeada. O movimento de migração de risco do multimercado para alternativos segue na carteira energética, que tem pontuação de riscos de 30 pontos e horizonte de investimentos de 6 anos. Nesse caso, essa foi a única alteração nesta carteira. Seguindo para a nossa carteira mais agressiva, a destemida, que tem uma pontuação máxima de risco de 50 pontos e um horizonte de investimento recomendado de 8 anos, temos uma redução na inflação de 1%. Nessa carteira, a classe de multimercados foi zerada, dando lugar a uma exposição de 5% em ativos alternativos. Essas são as nossas alterações das carteiras recomendadas. Se você é do tipo de investidor que gostaria de ter acesso não só aos percentuais de cada classe, mas o quanto de que fatia colocar em cada ativo,
pode contar com as nossas carteiras recomendadas. Lá você não vai ter acesso só às teses, mas a carteira completa, com todos os tipos de investidores, perfis e configuração das carteiras. Seja você um investidor iniciante ou experiente, pode contar com a nossa ajuda nessa importante decisão. Para descobrir como obter acesso, basta apontar a câmera nesse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou acessar o link aqui da descrição. Te esperamos lá, um abraço e bons investimentos!